Bom, pessoal, boa tarde. 5 de setembro, 13h53 da tarde. Vamos falar a respeito do nosso relatório da semana, iniciando com macroeconomia, né, geral, a respeito de gráfico de S&P. A gente vem abordando ele já relativamente a várias sequências de semanas, mas queria chamar a atenção a duas informações importantes, né? A última vez que a gente comentou a respeito dele foi a respeito da economia não estar melhorando da forma com que a gente gostaria que estivesse, né? E que, na minha opinião, esse gráfico ia se comportar da seguinte forma: a partir daqui, ele iria chegar respeitando essas zonas de preço aqui, essa, e depois iria cair por causa das situações não tão boas que estão acontecendo no momento que a gente vai comentar durante o próprio relatório, né? Então, assim que o mercado chega nesses pontos, nesses patamares de preço, ele encontra vendedores fortemente que acabam fazendo com que os preços caiam. Da mesma forma, quando ele chega nesses patamares de preço, ele volta a encontrar compradores que fazem com que os preços subam até que ele vá encontrar um momento onde ele precisa tomar uma decisão, né? Basicamente, aqui a gente tem bastante informações ruins, né? A última foi uma ameaça real e direta à coroa inglesa, né? Por parte dos russos, né? O que fez com que esse mercado acabasse caindo das formas que a gente viu acontecer. Então, aqui já é de conhecimento de vocês, né? Inflação, a questão da recessão, retomada dos empregos americanos, fez com que os preços não conseguissem atingir um nível de recuperação que seria o natural, né? As economias trabalhando ao longo do tempo em alta, né? Que a gente pegou toda a situação do Covid e aqui a gente vem tomando essa posição de indecisão para o momento, né? Então a gente mantém a nossa previsão aqui. Não é muito bom falar disso, né? Enfim, né? Porque a gente está tratando de situações onde o mercado não reagiu de forma que a gente gostaria que ele fosse, que seria para frente, né? Ou em alta, ou em direção à riqueza. E não é o que aconteceu para o momento. A gente mantém essas informações da forma que a gente havia comentado antes, né? Então a gente deve chegar no S&P nos 3.841 pontos em algum determinado momento. Hoje é feriado nos Estados Unidos, né? É dia do trabalho lá. Então a gente tem o mercado fechado e o que a gente deve ver então é essa movimentação até uma decisão no final do ano de 2022. Bom, mais algumas informações relevantes para compor o nosso relatório da semana, né? Aqui iniciando os dados semanais de exportação do SDA, né? A gente vai ter um problema técnico, né? Eles já informaram isso na semana passada, é que os relatórios vão estar suspensos até o dia 15 de setembro. Eles informaram que não vão publicar os dados semanais de exportações da cultura de milho, soja, trigo até o dia 15, deixando os comerciantes, né, os colegas de certa forma, no escuro sobre a demanda. Eles estão enfrentando problemas lá para lançar no sistema de relatórios novos a partir do dia 25. Então, eles retiraram os dados semanais de exportações que haviam sido divulgados no início da semana passada, depois que um erro técnico com o novo sistema deixou um monte de dúvidas no sistema, né? Então pipocou um monte de informação aqui, um monte de informação desencontrada, como se as informações do SDA já não fossem, de certa forma, não tão cirúrgicas ou não tão precisas nesse caso, né? Para vocês não fiquem surpresos nem preocupados com isso, né? Isso não vai mudar nada no nosso trabalho, até porque o SGA é apenas uma informação que a gente leva em conta na hora de tomar as decisões de montagem dos relatórios, né? A gente leva em conta as decisões de grandes consultores, de grandes colegas aqui, né? De reportes, os principais do mundo, e também o SDA, né? Óbvio que o SDA ele faz uma movimentação mais séria porque é onde os principais especuladores tomam sua base de decisões aqui, né? Mas não é o que move todas as nossas decisões. Quem escuta o nosso relatório há mais tempo sabe que a gente geralmente contraria as informações
que o SDA informa, né, e nessa última vez a gente está contrariando, inclusive, eles em relação às produtividades e as quantidades de soja e de milho que vão sair dos próximos relatórios. Vocês fiquem tranquilos que a gente está seguindo o nosso planejamento, o nosso roteiro de forma bastante coerente por aqui. Outra informação importante vem da Argentina, né? Eles têm um certo estímulo à exportação de soja argentina. Então, eles estão tentando melhorar as taxas depois de ter punido a agricultura desde que tomaram posse na última presidência, né? Agora eles estão recuando. Talvez eles tenham percebido que a principal moeda de troca de produto por dólares, que é a real moeda em circulação do mundo, seja extremamente importante para a economia argentina. Talvez eles tenham descoberto isso somente agora, mas o que eles tentam fazer nesse momento é trocar qualquer coisa por dólares, né? Considerando que eles já estão com a economia em colapso nesse momento, vão tentar recuperar alguma situação como essa. A gente acha por aqui que esse efeito não vai ser sentido, até porque o agricultor tem o poder de tomar essa decisão de exportar ou não, né? Com incentivo ou não, eles vão tomar as decisões deles, não levando em conta o que o governo determina depois de tantas sobretaxas que foram impostas sobre o soja argentino, né? Então, o efeito para essa decisão momentâneo, no nosso humilde ver aqui, na nossa interpretação, é que ele não vai surtir um efeito de queda para os preços de soja para esse momento. É preciso que a gente veja o mercado abrir amanhã, né, para a gente ver o real efeito disso, mas a gente não vê pressão de baixa para o momento para o preço de soja conforme o governo argentino acredita que vai acontecer. Só para fazer um comparativo em relação ao ano anterior, né, esse ano eles têm 51,6% da safra de soja deles vendida contra 62% no mesmo período do ano passado. Essa é uma informação exclusiva e é uma informação extremamente importante para vocês verem como é que os nossos, entre aspas, concorrentes argentinos estão tomando as posições de vendas, né? Então, por isso eu disse que eles não vão se emocionar com a atitude do governo que veio contra eles e não vai ser agora que eles vão sair vendendo, né? A produção de soja da Argentina de 21 e 22 foi 44 milhões de toneladas, abaixo dos 46 que eles iriam prever durante esse ano, enfrentar o processo de seca que a gente também enfrentou aqui, né? Mas o agricultor também por lá é bastante consciente a respeito do preço e da quantidade de soja a ser vendida, né? Então eles estão bastante tranquilos em relação a isso. Bom, na última semana a gente teve queda nos preços de soja, né? A gente estava aguardando esse movimento, conforme a gente havia informado que ele iria fazer esse tipo de movimentação. Ele teve esse recuo, né? Ele é bastante tenso porque ele está andando em cima dessa nossa linha dos 14,50, que é de conhecimento geral de vocês. Então, sempre que ele passa pelo lado de baixo, a gente fica bastante nervoso, né? É preciso a gente lembrar que a gente também tem essa trendline de alta que vem sendo respeitada já há mais de 7 semanas, né? Onde o preço chega aqui próximo dessas linhas e volta comprada rapidamente, né? Então, a nossa percepção, conforme a gente havia falado, é que em confirmando as situações de não ter a produção americana como eles dizem que tem, e as preocupações com o clima, eu compartilhei com vocês na sexta-feira um gráfico comparativo de seca dos últimos anos nos Estados Unidos, né, comparando a seca do ano anterior em relação a esse, que é normal, mas esse ano é um pouquinho mais severa. A gente mantém a nossa informação e o nosso relatório dizendo que eles não têm a quantidade de soja suficiente para que esse preço venha a trabalhar muito abaixo dessas casas dos 12,30 ou dos 13 dólares por bushels. Tirando isso, durante a semana eles acabaram perdendo esse patamar de preço, né? Chegando abaixo da casa dos 14, perdendo 60 centavos em relação às máximas registradas nas últimas semanas. Então, os pessimistas estão apontando para um menor risco climático, que eu não posso concordar, na verdade eu vejo um maior risco climático, e afirmando que eles vão chegar próximo dos 52
bushels por acre, o que a gente também está contrariando por aqui. Ao mesmo tempo, a demanda chinesa ela permanece incerta depois das tensões que estão aumentando entre as políticas dos Estados Unidos e da China, que continuam a aumentar. A China ela continua a bloquear mais províncias no esforço de combater os Covid, né? Eu conversei com gente lá da China, isso está sendo uma situação bastante séria, né? Eles não desistem dessa política, né? Agora a província mais atacada é a província de Chengdu. Falei com um colega que mora em Kunming, que é uma província a 300 quilômetros de distância, e lá o bloqueio, nesse momento, está 21 milhões de habitantes sendo colocados em situações de lockdown. Então, outras cidades, incluindo Shenzhen, no sul, Dalian, no norte, também intensificam as restrições de Covid nessa semana, né? Parece que eles não desistem dessa política, o que vai acabar tendo um efeito bastante significativo em relação ao preço, né? A gente vê que momentaneamente isso não é bom para os preços de soja, né? Situações de lockdown. Eles não têm como manter a situação de lockdown como já aconteceu, então a demanda por soja brasileira ou americana ou argentina deve acontecer rapidamente. A gente já vem há algum tempo chamando a atenção sobre a situação de clima da China, e não está sendo muito divulgada, e a gente pede uma atenção especial. A gente compartilhou também com vocês. Vocês podem observar que as informações estão sendo restringidas nesse momento. Ninguém fala a respeito da seca na China, né? Talvez seja o único canal de informação que vai relatar a vocês algumas situações que estão acontecendo por lá. Então, se a gente tiver isso confirmado de forma mais grave, e a minha opinião é que na União Europeia e na China, a gente vai ter forte pressão de demanda. A gente não quer transformar isso em uma previsão de longo prazo, né, para que a gente não saia do nosso escopo de trabalho, né, mas a gente mantém a nossa previsão de que esses preços serão pressionados aqui até em um momento que eles venham a romper essa região dos 14,63. Tomara que isso aconteça logo, né? A gente precisa de pouco tempo, poucas informações para que isso venha acontecer. Nesse momento, os preços em si estão sendo coordenados pelos fundos, né? Que geralmente eles pouco ligam para as informações de clima em si, e agora com o USDA saindo da informação do reporte regular, que eles têm que informar todos os meses, talvez a gente venha andar com pouca volatilidade aqui dentro desses preços para a próxima semana. Bom, em relação ao dólar aqui, a gente precisa repetir, fico de certa forma envaidecido, né? A gente falou que ele iria tocar na casa dos 5, ele chegou no 5,012 e fez a movimentação que a gente previa, né? Para o movimento da semana. Então tocou aqui e acabou voltando, respeitando fortemente esse suporte da casa dos 5. Está, na verdade, no 4,98, mas a gente considera arredondando no 5, né? Então agora ele acaba encontrando também novamente uma nova resistência aqui na casa dos 5,20 e deve explorar esse tipo de patamar de preço entre os 5 e os 5,20. Nosso movimento macro a ser esperado durante toda essa semana, novamente insistindo, como já é de conhecimento de vocês, é que ele venha se manter dentro dessas bandas de preço entre os 4,80 e os 5,80, né? Então aqui, para quem gosta de gráficos, a gente tem uma formação de bandas de Elliott, ondas de Elliott aqui, que devem fazer a nossa nova perna, que seria uma, duas, três, a quarta, quinta perna de alta. Faria com que esse dólar talvez chegasse próximo à casa dos 5,50, talvez casa dos 5,60, né? Mas a bem curto prazo a gente vê uma movimentação chegando próximo aos 5,10 durante essa semana. A gente tem 187 pontos para serem explorados nesse momento. Ele está agora 0,18 de baixo. Eu vou pedir para desconsiderar esse câmbio, né? Porque a gente tem feriado americano e muito pouco movimento do câmbio para esse principalmente para esse primeiro dia. Em relação ao milho americano, a gente tem movimentações similares ao do soja, né? Com um suporte um pouquinho mais longo e as informações restritas em relação ao mercado americano por conta do novo relatório do USDA. Não tem muita novidade, eles dizem que a faixa de produtividade lá vai trabalhar em torno de 170
a 173, o que também me faz contrariar. A gente tem conversado muito com os agricultores naquela região do Corn Belt, né? A gente sabe que todos estão enfrentando algumas dificuldades em relação à produção por conta de seca e tudo mais. A gente teve principalmente os primeiros ralis sendo iniciados lá para poder fazer esse tipo de previsão mais precisa. Então a gente não acredita que esses preços se mantenham e venham a trabalhar em casas superiores. Para o momento, a gente enxerga um fechamento acima da casa dos 6,78, né? Ou seja, uma banda de 6,50 até 6,78, para que depois ele faça algum movimento possivelmente na casa dos 7,30. É o que a gente imagina assim que a gente retomar os novos relatórios do USDA, que deve movimentar a aptidão, ou seja, a sanha dos fundos e dos bancos aqui por preço de milho, né? Essa é a previsão que a gente tem para o momento para o milho americano. Bom, em relação ao milho no Brasil, a gente segue graficamente conforme o que a gente havia também comentado, né? Onde a gente deve possivelmente chegar na casa dos 80 num teste curto durante essa semana com muito pouca volatilidade, né? O principal fator que está acontecendo aqui é uma competição entre os preços do milho americano, brasileiro e ucraniano, né? Então, com essa situação do câmbio que a gente acabou de falar anteriormente, a gente tem na ordem o milho ucraniano sendo muito mais atrativo do que o milho brasileiro nesse momento. Então a gente vai ver uma movimentação na casa de R$4, possivelmente, primeiro para a casa de baixo dos preços, para que depois a gente possa vir a subir, confirmando novamente todas as situações a longo prazo, né? Talvez só no próximo, na próxima quinzena a gente venha a ver situações como essa, principalmente porque é preciso também, como em soja, que a gente veja confirmado menores números de produção americana, né? Muito pouca volatilidade nas últimas semanas, como a gente havia dito, né? Principalmente com a falta de vontade do câmbio para puxar esses patamares de preço para cima. A gente acredita que a movimentação de preço do milho não seja nada diferente do que a gente vem falando já há várias semanas, né? Então, aqui está confirmando, né? Conforme o combinado, faixas de preços entre os 80 e os 89, até que finalmente a gente veja uma menor produção americana sendo confirmada. Bom, em relação ao arroz, a gente tem desconfirmando o relatório, né? Mas que bom que isso aconteceu. A gente estava falando que ele iria trabalhar dentro dessa consolidação, ele acabou que vinha entre os 16,50 e os 17,50, mas ele tem seguido um padrão de rejeição de preço quando ele chega nas partes inferiores bastante fortes, né? Então, quando a gente chegou aqui há várias semanas próximo dos 16, ele recusou o preço bastante fortemente. Quando ele chegou nos 16,50 por 3 vezes consecutivas, e aqui ele nem chegou a chegar nos 16,50, onde ele tomou uma posição de alta bastante importante aqui, deixando para trás essa consolidação que vinha entre as casas dos 16,50 e os 17,66. É preciso que a gente não se anime muito, né, em relação a essa movimentação de preço aqui, porque tudo pode mudar, né? Então ele pode ser um falso rompimento e trabalhar novamente na casa dos 17,50. O mais importante é que a gente falou que ele iria vir a tocar a casa dos 18, confirmando as leituras de força, né, que ele poderia alcançar, e realmente ele acabou alcançando, chegando a alguma coisa próximo da casa dos 18. Para o mercado futuro, ele ainda está trabalhando para maio de 2023, nesse momento, com o mercado fechado, né? Então, olhando o preço de sexta-feira, nos 18,12, o que é bastante importante, né? Então, o que eu chamaria atenção para o preço do arroz nesse momento é assim que ele vir a tocar a casa dos 18,20, a gente com certeza vai ter uma realização de preço por motivações óbvias, que é um preço bastante interessante para quem considerar que há bastante pouco tempo atrás a gente estava trabalhando abaixo da casa dos 13, né? Então existe sim uma tendência de que esse preço do arroz venha a realizar, né? A consolidação principal
ela está entre a casa dos 16 e os 18. Então, bastante atenção. Sei que o pessoal do Sul já aproveitou essas oportunidades que foram deixadas pelo preço por aqui. E espero que façam novos bons negócios para as próximas semanas, com muita atenção, caso ele venha a perder a casa dos 17,50. Então, proteção nos 17,50, que está bastante perto, né? E está nos 17,66. Qualquer notícia ruim pode fazer com que esse preço volte a trabalhar nas casas inferiores, né? Essa é a nossa visão para o momento. Bom, em relação ao algodão, ele fez uma movimentação bastante próxima do que a gente estava aguardando, foi comentado até em alguns vídeos na semana anterior, né? Ele respeitou essa casa desse gap. Eu falei que ele era bom e importante que ele viesse a fechar esse gap o mais rápido possível para que ele tomasse uma posição de alta o mais rápido possível, né? Ele chegou nesse preço que estava no 109 e voltou rapidamente a tocar as bases de preço que estão agora no suporte no 102. Nesse momento ele está em 103,21, ele não vai deixar de tocar esses patamares agora nesse momento, encontrando bastante dúvida em relação ao preço. A gente não muda a nossa previsão, né? Que diz que em 96,81 a gente está abaixo dos custos, então possivelmente a gente não vai ver novamente o preço do algodão trabalhar dentro dessas casas, pelo menos a curto prazo, observando os aspectos qualitativos das produções de algodão, né? E principalmente as que se iniciam agora nesse final de ano, principalmente na região da Bahia, onde nossos clientes atuam. Então, mantemos a nossa previsão, né? Agora suporte no 102, no 103 agora, 102, talvez um toque na casa dos 96 e a gente volte a trabalhar dentro dessa consolidação. Vou trabalhar até de certa forma mais agressivo, na minha opinião. Eu acho que ele não deve abandonar essa consolidação até que ele volte a testar a casa dos 115. Então ele fez 3 testes aqui no 115 e agora ele tem um aqui embaixo que deve ser novamente testado durante essa semana, mas possivelmente ele deva trabalhar nas casas superiores. A gente deve lembrar que aqui está a nossa principal formação de preço para a safra de algodão até maio de 2023, né? Onde o melhor preço está na casa dos 115. Então agora a gente vem enfrentando os piores preços, né? A gente não pode olhar tão longo prazo sem aproveitar as oportunidades que o mercado nos traz, né? E eu acredito que aqui no 120, 115, ele já deixou alguma oportunidade que foi aproveitada com certeza pelos colegas lá da Bahia. Tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Assim que tiver alguma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.